الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, Criador de tudo e de todos, aquele ser que, dentre as suas infinitas bênçãos, fez-nos pertencer à melhor nação, fez-nos muslim, fez-nos submissos às suas ordens, uma vez que este decreto cabe somente a Ele, conforme o Corão estatui, هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Allah é aquele ser que vos criou e dentre as suas criaturas decretou, uns são crentes e uns são descrentes. Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos pertencer ao grupo dos crentes. Não só, Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos pertencer ao ummah do melhor profeta, tornando-se este como melhor ummah. E o Corão declara isso: kuntum khayra ummah, vós sois a melhor nação. Allah fez-nos pertencer a esta nação, que temos uma responsabilidade acrescida, por pertencer a esta nação e por pertencer ao ummah do melhor mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a face da terra. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos muslims. E como muslim, nós temos alguns aspectos, algumas práticas fundamentais que podemos aqui chamar de pilares. A nossa religião tem pilares e esses pilares são fundamentais no seu cumprimento. Portanto, nós conhecemos esses pilares, nós sabemos, para alguém se tornar muslim, o primeiro aspecto ou a condição sine qua non, fundamental, é o shahadatain. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Este é o primeiro pilar do Islã. Kalima, tayyiba. É o primeiro pilar, a pessoa acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar no Muhammad sallallahu alaihi wasallam como último mensageiro, acreditar nos profetas todos que foram enviados para a face da terra, acreditar nos livros divinos enviados para os mensageiros, seja Taura, Zabur, Injil, Corão. Acreditamos em todos esses livros. Portanto, nós acreditamos o Corão como o livro enviado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o livro que deve ser seguido, que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último mensageiro que deve ser seguido. Todo aquele que acreditar em qualquer outro profeta e não acreditar em Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este indivíduo não alcançará o sucesso e não alcançará a salvação. Portanto, este é o primeiro pilar do Islã. E o segundo pilar do Islã, como nós sabemos, é o Salah, extremamente enfatizado, extremamente importante, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam ter dito que a diferença de um crente e não crente consiste no
na prática e no cumprimento do Salah. Aquele que cumprir com o Salah, este será crente, e aquele que propositadamente deixar de cumprir com o Salah, este será considerado como descrente. Este é um meio, é um mecanismo que nós temos de dialogar diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala sem precisar de qualquer intermédio. Nós podemos falar, podemos manifestar as nossas inquietações, aquilo que nos apoquenta. Nós temos o Salah como meio de contactar diretamente Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vimos no passado, conhecemos narrações, conhecemos passagens em que pessoas com certos problemas, com 2 rakats de Salah, eles resolviam todos os seus problemas. Portanto, este é o segundo pilar que muito pode aqui se falar, e este mesmo Salah deve ser cumprido na sua determinada hora, conforme declara o Coran: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaba mawquta. O Salah foi prescrito para que seja cumprido no seu determinado momento, e não pode ser protelado, não pode ser deixado passar a sua hora. A importância deste mesmo Salah: em todas as outras ordens, Allah subhanahu wa ta'ala enviou Jibril ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam para transmitir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala ao mensageiro. Jibril era aquele anjo, ou é aquele anjo que sempre trouxe a mensagem de Allah para os mensageiros. Portanto, ele sempre assim fez. Allah informou ele e ele desceu para a terra e transmitiu a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando se tratou do Salah, Allah subhanahu wa ta'ala chamou Muhammad para o seu encontro. Muhammad ascendeu aos céus e recebeu lá a prática do Salah. Aí da importância deste pilar do Islã, não é? Ou a relevância deste pilar do Islã, e todo aquele que cumprir será bem sucedido. A primeira prática que nós teremos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala no dia do julgamento é o Salah, e se o Salah estiver perfeito, todas as outras práticas estarão perfeitas. Se o Salah estiver em defeito, tiver alguma parte do Salah imperfeito, este indivíduo não terá sucesso. Este é o segundo pilar do Islã. O terceiro pilar, alguns consideram como o jejum do Ramadã, outros consideram como o Hajj, de acordo com as várias narrações. Portanto, são 5 pilares do Islã. O jejum do Ramadã, que há pouco terminamos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam tanto enfatizou este mesmo pilar do jejum, assim como o zakat, uma obrigação do servo, aquele que tiver o nisab, anualmente ele ter que tirar uma parte dos seus bens e proporcionar aos necessitados, proporcionar aos pobres, que tem intuito de tirar o indivíduo da pobreza. Portanto, é uma instituição de Allah subhanahu wa ta'ala no que concerne aos bens que ele também nos proporcionou. O quinto pilar do Islã é a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o Coran estatui: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Este será o tema da nossa conversa neste curto intervalo de tempo. Portanto, a peregrinação, o Hajj, como um direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu leis. Allah subhanahu wa ta'ala, assim como nós temos ou somos ordenados a ter uma boa conduta, um bom comportamento, respeitar os mais novos, respeitar os mais velhos, acarinhar os mais novos, tratar bem, não é, os órfãos, tratar bem as viúvas, tratar bem os mais velhos, por aí em diante. Nós temos isso, por vezes é um trato social, por vezes é por uma recomendação religiosa, por vezes é por uma legislação, lei do país onde nós vivemos, mas o crente tem sempre em mente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordenou. Nós cumprimos com o Salah porque sabemos que é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. O quinto pilar do Islã, este que estamos aqui a abordar, que é o Hajj, também é uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala para aquele que tiver posse. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Há um direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as pessoas. Qual é este direito? A peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Para aquele que tiver posses de lá chegar. Aquele que tiver posse, tiver mecanismo, tiver bens suficientes para deixar para a sua família e ele entrar nessa jornada, nesta viagem para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, ir e voltar a ter essas condições, né, da sua viagem, poder custear as suas viagens, deixando obviamente condições adequadas e suficientes para a sua família neste tempo que ele vai se ausentar.
Allah subhanahu wa ta'ala diz, ele deverá cumprir com esta obrigação e é visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que nós chamamos de Hajj. Hajj é exatamente isso, ir cumprir com este pilar de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou o cumprimento deste pilar, assim como o Coran menciona virtudes desta prática. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nós iremos aqui a abordar, o profeta sallallahu alaihi wasallam em vários ahadiths falou de virtudes daquele que cumpre o Hajj, assim como advertiu aquelas pessoas que têm posse de efetuar o Hajj e não fazem o Hajj. Nós iremos já fazer a explanação destes ahadiths, assim como o versículo do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala incentiva a este cumprimento. Allah fala no versículo que eu comecei aqui a mencionar: Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. O Hajj é efetuado nos meses conhecidos. Os meses de Hajj, não é? Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, não é? Que começa a ter os seus preparativos no mês de Shawwal. Nos encontramos no mês de Dhul Qa'da, que o próximo mês é o mês de Dhul Hijjah. O Eid al-Adha é o momento em que marca o fim do Hajj. O fim do Hajj é o Eid al-Adha, que nós temos praticamente 23 ou 22 dias para o Eid al-Adha. Portanto, neste intervalo teremos a celebração, não é, deste pilar do Islã. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que o Hajj torna-se obrigatório sobre ele, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ, e ele não fizer no cumprimento deste pilar, desta obrigação, não se envolveu em práticas pecaminosas, não se envolveu em pecado, cumpriu na íntegra aquilo que ele foi ordenado. O hadith complementa, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man hajja lillah lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummu. Aquele que fizer o Hajj, não fizer nada fútil no Hajj, não transgredir as normas e as ordens do Hajj, não cometeu algo pecaminoso neste Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: raja'a ka yawmin waladathu ummuh. Ele volta da peregrinação como livre de pecados, como o dia que a sua mãe lhe deu luz, como se fosse um bebê recém-nascido, ao cumprir o Hajj e obedecer esses preceitos que o Coran menciona. Allah subhanahu wa ta'ala menciona ainda no Coran, não é, relacionado, não é, ao sacrifício. Este Hajj tem a ver com o ritual de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, Allah testou a Ibrahim alayhi salam. Dentre as ilações que nós podemos extrair no Hajj, na história do Hajj, todos nós queremos ir para o Hajj, todos nós gostaríamos de visitar a casa de Allah. Portanto, esta obrigação, uma vez na vida daquele que tiver posse, pelo menos uma vez na vida ele terá que fazer esta visita à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Ibrahim alayhi salam, quando se celebra o Hajj, nós estamos diante de um cenário que muitos podem até não se aperceber, um cenário de um grande teste de Ibrahim alayhi salam. Allah testou Ibrahim alayhi salam. E quem era Ibrahim alayhi salam? Ulul azm min ar-rusul. Era um dos mensageiros fortes de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais forte você for na fé, quanto mais próximo você estiver de Allah subhanahu wa ta'ala, o teste de Allah também será em proporção. E nós todos seremos testados. Allah menciona isso na Surah Ankabut, logo no segundo versículo. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. As pessoas pensam que serão deixadas livremente, simplesmente porque diz nós somos crentes. Allah subhanahu wa ta'ala irá testar a fé de todos. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nós testamos os que vieram antes deles e iremos testar os que virão depois. E nós testamos, distinguimos os verazes dos hipócritas. Nós distinguimos. Portanto, o teste será para todos. Ibrahim alayhi salam não escapou aqui o teste de Allah. Allah testou Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam foi um indivíduo que até na idade bem avançada, alguns comentadores do Coran mencionam, quando ele tinha 86 anos, é que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu um filho. Mas ele ia pedindo filho a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu? Quando ele estava já com 86 anos, de acordo com o tafsir. E outro tafsir fala, ele já estava nos 100 anos, já estava velho, e ele precisava da ajuda de um filho. Allah concedeu-lhe um filho naquela altura. Concedeu um filho naquela altura. Depois de um tempo,
Allah subhanahu wa ta'ala pôs Ibrahim alayhi salam ao teste, né, com este mesmo filho. Este é um aspecto. Outro aspecto relacionado ao Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala diz a Ibrahim: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Num deserto, onde ninguém está, Allah subhanahu wa ta'ala diz para Ibrahim: أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Faça o chamamento do Hajj. Onde? No lugar que ninguém estava. O chamamento, faça o chamamento. Allah vai fazer as pessoas virem. Nós temos que fazer o chamamento. Isto aqui, esta parte do Corão, várias lições podem ser extraídas. Para nós alcançarmos um certo benefício, nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer alguma coisa. O resultado depois está nas mãos de Allah. O que cabe a nós é fazer o esforço. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma missão. Qual era a missão do profeta? Chamar as pessoas para Allah. Só chamar. Não obrigar. Muito menos dizer, torna-se muçulmano. Não era obrigar. Era só chamar. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou triste, porque as pessoas não estão a aderir, certas pessoas não estavam a aderir a mensagem que ele transmitiu, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo do Corão: فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ. Você vai destruir a si próprio por essa tristeza e angústia, porque eles não estão se tornar muçulmanos. Não é tua responsabilidade fazer as pessoas muçulmanas. Você tem a responsabilidade ou o dever de só transmitir a mensagem de Allah. Ele vai aceitar ou não vai aceitar. Há aqui o livre-arbítrio que sempre temos mencionado. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quem quiser ser crente vai ser, quem não quiser também que não seja. Este é o que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Allah pôs uma baliza. Aquele que não cumprir tem esta finalidade. Mas aqui há liberdade. Allah diz a Ibrahim alayhi salam anunciar. Até onde chega a voz de Ibrahim, Allah que vai fazer chegar isso, mas você tem que anunciar. Assim como Maryam alayhi salam. Maryam, quando deu luz a Isa alayhi salam, estava muito fraca. Muito fraca. O que Allah subhanahu wa ta'ala disse para Maryam? Diz: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Allah diz a Maryam: abane a tamareira, vai cair tâmara. Por que tem que abanar a tamareira? Se Allah tem o poder de um anjo trazer tâmara diretamente para Maryam, Allah não disse anjo leva a tâmara, vai dar a Maryam, que deu luz, um Nabi, que teve um nascimento milagroso. Nabi Isa nasceu com mãe, sem pai. Allah diz a Maryam, naquela fraqueza dela: "Huzzi ilayki bijidhi nakhla", abane a tamareira vai deixar cair tâmara. Era só um gesto simbólico que se pretendia, e Allah fez com que as tâmaras caíssem. Allah tinha poder de fazer um anjo trazer tâmara para Maryam? Tem. E aconteceu, não é? Aconteceu. O Corão menciona isso. Ya Maryam, anna laki hadha. Ela tinha frutas, não é? Fora da época. As pessoas perguntavam: de onde é que você trouxe essas frutas? Wa min indillah. Allah proporcionou. Nesta situação, no momento que nós podemos trazer alguma lição, Allah de nós quer um esforço. Nós temos que fazer um esforço. Nós podemos ficar aqui o dia todo a fazer doa. Ou Allah dê-me dinheiro, ou Allah faça-me casar, ou Allah dê-me... Tudo podemos ficar aqui a fazer este doa. Se não dermos um passo para aquele doa se concretizar, as coisas não vão acontecer. Podemos ficar aqui o dia todo, todos nós, ou Allah conceda-nos uma cadeira. Nós queremos cadeira para sentar. Não vai cair cadeira do céu. Allah pode inspirar em nós para plantarmos uma árvore, aquela árvore crescer, nós cortarmos aquela árvore e fazermos daquela madeira uma cadeira. Sunnat Allah allati qad khalat min qabl. Este é o sunnah de Allah, que desde muito acontece. Para algo se concretizar, nós temos que nos esforçar. É verdade que o resultado deixamos nas mãos de Allah. Nós podemos ter madeira, podemos ter tudo e não conseguimos fazer cadeira. Assim como quando estamos doentes, nós temos que tomar a medicação para curarmos, não é? Mas nós sabemos que a cura provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é o que deve ser a nossa crença. A cura provém de Allah. Os ulamás dizem: se você toma comprimido, a dizer que este comprimido tem poder de cura, você está a cometer shirk. Porque o comprimido não tem poder de cura. Quantas pessoas tomam um medicamento e morrem?
Não tem poder de cura. A cura está com Allah subhanahu wa ta'ala, conforme Ibrahim alayhi salam disse, e passagem vem no Corão, Alladhi wa idha maridtu fa yashfin. Quando eu adoeço, Allah, meu Senhor, é aquele que me cura. Portanto, nós temos que fazer um esforço para tudo que nós quisermos. Para tudo que nós quisermos. Se você senta na tua casa com a capacidade que você tem, não é um doutor, é engenheiro, é médico, o que for, sem você sair de casa, ir trabalhar, você não vai ter ganho. Você tem que sair de casa, ir trabalhar, final do mês vai ganhar um salário, e desta forma que o teu doá vai ser concretizado. Não é? Você quer ter uma família, você quer estar bem, é com o teu esforço que vai fazer, você vai pedir a Allah para concretizar aqueles que são os teus esforços, mas você deve dar um passo. Allah aqui na história do Hajj diz a Ibrahim, Adhin fi nasi bil Hajj. Faça o chamamento para o Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer as pessoas para fazerem lá o Hajj. E as pessoas hão de ir lá. O exemplo de Maryam, Allah diz, Huzzi ilayk. O mesmo acontece na batalha de Badr. Na batalha de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala tinha o poder de mandar anjos para aniquilar todos aqueles inimigos. Allah disse ao profeta para ir combater. Junto com os muçulmanos, até saíram desprevenidos. Allah subhanahu wa ta'ala disse, eu vou enviar 5.000 anjos. 5.000 anjos hão de estar lá na batalha para combater. E os sahabas dizem, nós víamos os inimigos a tombarem. Nem sequer sabíamos de onde é que eles estavam. Quem estava a atacar. Allah disse para os muçulmanos, vão combater. A ajuda de Allah virá. Allah podia dizer, sentem, que eu vou resolver o problema. O profeta até foi ferido, foi para a batalha. Então, nós temos que dar espaço. As relações que nós podemos extrair da história de Ibrahim alayhi salam, da história do Hajj, um sacrifício enorme. Temos essa parte do sacrifício, sacrificar para poder alcançar um certo resultado. Obviamente sempre precisamos da ajuda de Allah, mas nós temos que dar um passo. Nós temos que fazer alguma coisa e nós vamos alcançar o resultado. E nós temos que saber também, nessa relação, Ibrahim alayhi salam foi testado. E todos nós seremos testados. O teste de um é diferente do outro. E nós sempre temos que saber que o nosso propósito, da nossa estada nessa face da terra, é adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e depois nós teremos o nosso descanso eterno e para sempre. Ibrahim alayhi salam, conforme disse aqui, pedia filho. Allah concedeu o filho ele na idade de 87 ou 100 anos. Quando este filho já lhe beneficiava, já conseguia preencher aquilo que eram necessidades do pai. O pai precisa de alguma coisa, o filho já estava lá para cumprir, para fazer acontecer aquilo que eram as pretensões do seu pai. Allah subhanahu wa ta'ala diz a Ibrahim, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, degola este teu filho. Degola o teu filho. Subhanallah. E não disse, não foi uma revelação de Jibril dizer para degolar. Não. Através de um sonho. Ibrahim sonhou a degolar o seu filho e foi falar com o seu filho. Era um profeta. A revelação, o sonho do Nabi é uma revelação. Foi falar com o seu filho. Então, aquela passagem que normalmente nós ouvimos quando chega o dia de Eid, não é? No dia de Eid, esta passagem é mencionada, mas isso tudo tem a ver com o Hajj. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para nós cumprirmos com esta prática. São vários hadiths. Primeiro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o Islã é composto por 5 pilares, o hadith que eu mencionei, e destes pilares consta lá, não é, o Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele indivíduo que tiver condições de fazer o Hajj e ele não fizer o Hajj, ele morre sem fazer o Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que ele morra como quiser. Morra, seja judeu ou que morra como cristão. Em nenhuma outra prática nós encontramos uma admoestação tão severa como esta. Portanto, todo aquele que tiver posse de fazer o Hajj, portanto, deverá cumprir com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, para não falarmos também das recompensas que estão por detrás do cumprimento do Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith, ليس جزاء للحج مبرور إلا الجنة. Para um Hajj aceite, não existe nenhuma outra recompensa, não é, além do paraíso. Aquele que cumprir com o Hajj, portanto, e obedeceu todos os aspectos que são
são incentivados a fazer e absteve-se daquilo tudo que é proibido no Hajj, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o Hajj desta pessoa é o motivo da sua entrada no paraíso. O cumprimento do Hajj é motivo de eliminar a pobreza. Quando nós vamos para Hajj, estamos a gastar o que temos, mas este mesmo gasto é motivo de eliminar a pobreza, conforme vem no hadith de Tirmidhi, portanto, o hadith autêntico, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam de forma clara menciona este aspecto. Para não fazer aqui a contenção do tempo, faço simplesmente a tradução do hadith ou fazer a menção daquilo de forma bem sintetizada, aquilo que consta no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, aquele que pode ver estas posses de poder cumprir com este pilar do Islã, que faça antes de ser abrangido com aquela demonstração do profeta sallallahu alaihi wasallam de quem não cumpre o Hajj, portanto, as consequências que esta pessoa poderá sofrer no dia do juízo final, e ele deixa de cumprir, talvez por ganância, acha que vai ter que gastar o seu dinheiro, ou tendo condições, acha que ainda não chegou à altura e ele vai protelando. Portanto, é extremamente importante o cumprimento deste pilar do Islã, que é o Hajj, e este é o tempo que as pessoas devem se preparar, e provavelmente de 1 a 2 semanas os peregrinos já vão começar a sair daqui para poder cumprir com este pilar do Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou, e são inúmeros ahadiths, meus irmãos, inúmeros ahadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção, incentiva as pessoas a cumprirem com este pilar do Islã. Então pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que, para além daquilo que é o historial, daquilo que são as ilações, não é, do tema relacionado a esta peregrinação que estamos aqui a mencionar, este sacrifício de Ibrahim alayhi salam, nós possamos tirar algumas ilações e implementar nas nossas vidas, sejam os testes de Allah subhanahu wa ta'ala, e assim como aquilo que nós vivenciamos dia a dia. Por vezes lamentamos, não estou a conseguir fazer isso, estou a fazer doá, não está sendo aceito o meu doá. Provavelmente estamos simplesmente a fazer um pedido e a posterior não estamos a dar o passo para frente que se requer para poder se concretizar o pedido que nós fazemos. Acima de tudo, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq, conceda-nos a oportunidade de pormos em prática os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, cumprirmos na íntegra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos elucida, para que possamos no dia do juízo final estarmos junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam e a nossa residência eterna que seja o paraíso. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.